Fala pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio aí, nosso primeiro podcast do Novo Imobiliário. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, inaugurando, né, uma responsabilidade muito grande que o nosso CEO aí, Gui Martins, nos designou. E o meu recado antes de começar é para os meus amigos corretores de imóveis, investidores, aspirantes de investidores. A partir de hoje, a cada episódio, a cada novo podcast, vocês podem ter certeza que a gente vai ter uma entrega de peso aqui com muito conteúdo, papel e caneta na mão, porque vai ser sempre uma aula, vocês podem ter certeza disso. E o intuito desse podcast aqui, para todo mundo entender, né, por que surgiu aí o Unicast, é trazer informações do mercado imobiliário, saber o que está acontecendo, as transformações, aonde devemos investir. Nós vamos trazer construtoras, prefeitos, engenheiros, corretores, todas as pessoas ligadas ao mercado imobiliário para trazer informações aí de peso e relevância para nós. E para começar esse episódio de hoje, sem mais delongas, quero dizer que é uma honra estar com esses convidados aqui na minha frente, que vocês vão ficar sabendo em instantes. Quero chamar aqui os nossos grandes nomes da noite para falar sobre Perequê, Porto Belo, a bola da vez. Trouxe nada mais, nada menos que os próprios, um dos fundadores da ACIP, que é a Associação das Construtoras e Incorporadoras de Porto Belo, e são os donos da construtora Cadore, que eu tenho um amor, um respeito muito grande por essa construtora. Então isso aí, sem mais delongas, sejam muito bem-vindos, meus amigos, e a palavra está com vocês. Fala, Gui, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Dizer que é uma honra estar participando do primeiro programa, primeira gravação com o Novo Imobiliário. Responsabilidade, né? Total. Friozinho na barriga. E ansioso aí pelo nosso bate-papo que a gente vai fluir no decorrer da noite. Pô, com certeza. Cadore, seja bem-vindo. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. E estamos aqui para a gente bater um papo bem descontraído, bem legal aí sobre o nosso mercado imobiliário também. Com certeza, que honra, né? Tal pai, tal filho, os brabos aí, né? Os fundadores da CIP. E vamos lá então para a galera conhecer vocês, né? E antes de apresentar vocês, eu quero dizer o seguinte: para os próximos episódios, nós vamos estar aqui contando com o nosso CEO, Gui Martins, os nossos sócios colaboradores, corretores, diretores, enfim, nós vamos trazer muita gente aqui para estar batendo papo com nós. Então vamos lá, pessoal, vamos para apresentar vocês, de onde vocês são e há quanto tempo a Cadore existe e está no mercado imobiliário aí da construção civil. E aí tem história, né? Vou deixar o pai abrir. Agora é com o pai. Boa noite. Então, na realidade, eu vim de uma cidade pequena do interior e acabei desbravando o mercado. A minha mãe sempre foi educadora e ela sempre aconselhou, vocês saiam do interior, sou natural de Nova Trento, e aí a gente buscou cidades maiores para se autopromover também, né? Aí fui para Joinville, Guilherme, Henrico, fui para Joinville e lá eu fiz um curso técnico na Escola Técnica Tupi e na sequência fui para Blumenau e lá em Blumenau eu acabei trabalhando numa área bem diferente, que é na área de panificação. E na área de panificação eu comecei aos poucos me identificar com o mercado, com as pessoas, comecei a gostar do contato das pessoas, e trabalhava na frente, o atendimento, né, gerenciava a empresa, não era proprietário, mas tinha uma participação importante como gerente e na sequência fui convidado para ser sócio. E aí comecei a me identificar muito com essa área de contato com as pessoas. E paralelamente, acabei ficando 11 anos nesse setor e paralelamente eu comecei a ter interesse em trabalhar na área imobiliária, na área de incorporação, na área imobiliária mesmo, e eu acabei fundando em 2008 a Cadore Incorporadora. Mas antes de fundar a incorporadora, eu... Aonde que vocês fundaram lá, Cadore? Em Blumenau. E antes de eu fundar a incorporadora, Guilherme, eu experimentei, né, no meu particular, a fazer alguns prédios pequenos para ter mais experiência, para estar mais apto, porque a intenção era trabalhar futuramente com a venda direta ao consumidor.
mas eu precisava me capacitar mais, e não só na parte de formação, como na parte mesmo teórica, né? A parte técnica também, a parte braçal, acompanhar, ver o que está acontecendo. E aí eu fiz um pequeno prédio de 1.500 metros quadrados e levei 9 anos. Praticamente bateu a massa lá sozinho. 9 anos trabalhando com panificadora e batalhando aí, eu já casado junto com a minha companheira, Denise, minha esposa, né? Até interrompendo um pouco, é uma história que eu levo para minha vida, né? Tu para pensar. 9 anos para fazer um prédio. O pai trabalhando... 1.500 metros, né? O pai trabalhando numa padaria, a minha mãe servidora pública, venderam tudo que tinha, né? Na época, legal, na luta. Cara. Colocaram tudo num sonho, né? Então, isso aí para mim é um exemplo gigantesco, né? 9 anos de batalha, 9 anos de luta. Hoje tu parar para pensar, isso é um negócio que foge das proporções, entendeu? E foi o start, né? E hoje se faz um 15 mil metros em 3 anos, né? 3 anos, e né? 3 anos. No começo foi 9 anos para fazer 1.500 metros, então... mas na verdade, isso foi um senso de responsabilidade, né, Kadori? Sim. O risco era 110%, né? Tudo estava se encaminhando para dar errado, mas deu certo. Não tenha dúvida, Guilherme, que foi um aprendizado muito grande. Porque você, primeiro é a determinação, a responsabilidade, né? E a gente acaba aprendendo cada vez mais. E hoje eu fico bem feliz e satisfeito em ter incorporadora na sociedade com meu filho e promover e passar esse conservadorismo, porque a gente trabalha de uma forma conservadora. E independente da variante do mercado, a gente sempre pé no chão, né? Então, eu só continuando aí, eu terminei esse prédio, gostei da brincadeira e meu filho sempre, eu sugeri que ele fizesse engenharia, fez engenharia e aí as coisas foram acontecendo. Foi legal que o pai concluiu esses 2 prédios. Ele fez 2 prédios ali. O primeiro mais sofrido, o segundo foi um pouco mais tranquilo, né? Isso. O outro foi em 7, não foi em 9, né? Aí foi diminuindo. 5, 4, 3, aí... Foi melhorando. E assim que ele terminou a conclusão do segundo prédio, eu estava entrando na faculdade. Né? Aí eu fiz a formação de engenheiro civil. E aí... Isso. Passou um tempo... Nessa época, o pai já estava... O pai tem imobiliária há mais de 20 anos também, né? Que atua somente já tinha imobiliária também. Que legal. Paralelamente, deixa eu fazer só uma vírgula, Henrique, paralelamente com esse prédio que eu fiz, esse de 1.500 metros, eu fundei uma imobiliária, o qual a Bianca, irmã do Henrico, faz a gestão no todo, né? Sócia também, e o mercado imobiliário em si, tanto da incorporação como na parte imobiliária, eles foram se encontrando e as coisas foram acontecendo. E numa sucessão natural, né, o Henrico formado em engenharia e mais especializações, e a minha filha, Bianca, irmã dele também, formada em administração financeira e controladoria. As coisas foram acontecendo dentro do setor do mercado imobiliário e a gente acabou vislumbrando a parte de incorporação. E até hoje a gente está no mercado, né? E é legal que você contando isso, né, Kadori? Não é de novidade que eu sou fã da consultora de vocês e vocês falando isso... dá para se entender o porquê que vocês falam tanto que é uma construtora familiar, né? Porque a família tá envolvida de cabeça, né? E é muito legal ouvir essas histórias aí, porque eu acho que as grandes empresas, tudo aquilo que é sólido, né? Que é rígido, foi algo que foi construído, né? Não aconteceu do dia para a noite. Então você valoriza, você sabe tudo aquilo que você batalhou lá atrás para estar onde está hoje e você não pode errar, né, Kadori? Então por isso do conservadorismo, pé no chão, e isso é muito legal. E vocês contando aí, né, da história de vocês, e eu gostaria de fazer uma pergunta muito legal já para vocês de cara, para a gente arrancar. E eu quero saber como que vocês vieram parar em Porto Belo, que vocês não basta só a construtora estar instalada em Porto Belo, vocês moram lá, né? Sim. Então, da onde que surgiu essa ideia de, cara, vou construir em Porto Belo, né? Por que não Itapema, em Balneário Camboriú, Pissarras, enfim, né? Por que Porto Belo?
Continuando um pouco a história do pai, acho que né, na continuação a gente chega ali Legal, vamos lá, na cidade de Porto Belo. Então, eu me formei em engenharia civil. O pai, ele já estava colocando um pé na aposentadoria, né? Já estava, né, naquela fase, não, já trabalhei bastante, vou dar uma aposentada, não sei o quê. Eu trabalhei uns 2 anos autônomo, né? Comecei a trabalhar em franquia de shopping, com projetos elétricos, fiz algumas casas, né, de construção, fazia todo tipo de projeto, ia pegando tudo que tinha pela frente, né? Tava ali no aprendizado, né? E aí eu comecei a cutucar ele, né, devagarzinho. Pô, pai, tô pegando gosto, né, tô aprendendo, né, e, poxa, por que a gente não soma forças aí? E eu querendo cair fora, né? Querendo me aposentar. E retoma a construção, né, vamos ver como é que é trabalhar junto, né, vamos, né, se sentir ali, porque o pai construiu, eu era novo, né, eu não sabia nada de nada, por mais que eu tava no meio da bagunça, sempre meio de reforma, tijolo, reboco, eu ainda era novo, né. E aí o pai topou. A gente fez um pequeno empreendimento em Blumenau. Na época foi 500 metros quadrados, né, empreendimento, 2 apartamentos em cima e uma sala comercial embaixo. Um apartamento foi para permuta, a sala a gente vendeu para pagar a obra e o terceiro apartamento a gente teve a felicidade de dar para uma colaboradora nossa. Né, ela teve uma deficiência na casa dela. E a gente acabou doando esse apartamento para ela. Foi um laboratório, na verdade. Mas o primeiro projeto com o engenheiro da família. Né? Tá certo. A assinatura do Henrico. Exatamente. E aí deu certo. E não caiu, tá lá o prédio. Caiu, tá lá. Pequeno, mas tá lá. Aí deu certo, né? Deu certo esse nosso trabalho conjunto, né? Sabe que às vezes trabalho de sucessão familiar não é algo simples, né? Tem que ter a sintonia, né? E aí a gente, legal, vamos ressuscitar a incorporadora, vamos com força total agora. Mas a gente tinha a visão, poxa, Blumenau é uma cidade muito boa, eu sou fã de Blumenau. Excelente cidade. Porém, Blumenau, quando tu constrói em Blumenau, tu vende para Blumenau. Tu não vai vender para o Mato Grosso do Sul em Blumenau, tu vai vender para quem quer morar em Blumenau. Exatamente. E aí a gente já tem um histórico, um carinho gigante por Porto Belo, por Perequê, porque eu fui criado lá desde quando eu nasci. Ah, você foi criado, já conhecia. A gente tinha casa de veraneio, né, pai? E tem legal. A história também do meu avô, que o pai pode continuar um pouco. Sim, o meu pai, ele tinha umas casas de aluguel e em Perequê, em Balneário Perequê, e na época era uma praia muito, muito pequena, pouco procurada, mas ele tinha uns clientes aqui do centro-oeste do país, do sul, que gostavam de mais tranquilidade, calma, e ele já trabalhava nesse mercado, já alugava. Mas é uma praia muito pequena na época e a gente sempre com esse carinho familiar e sempre vislumbrando o momento certo para poder investir nela. E esse momento chegou, que foi o momento que a gente terminou um outro prédio maior em Blumenau, que a gente fez. Comecei ele em 2009 e a gente terminou esse prédio e o Henrico formado, daí a gente pensou, por que não trabalhar no litoral, em Balneário Perequê, hoje Balneário Perequê, antes Perequê, e a gente meio que arriscou. Poucos incorporadores, inibidos, poucas obras, pouca gente. Por exemplo, quando vocês compraram o terreno, foi em que ano isso? A negociação começou em 2017? Isso. 2017 literalmente era uma aposta total, porque não tinha nada. Não? Tinha algumas construtoras, porém pouquíssimas, né? Todas, a gente brinca, forasteiras, estavam entrando também no mercado imobiliário, testando. E aí a gente arriscou, né? Até hoje, nosso primeiro empreendimento lançado, ele fica numa das principais avenidas e na época era uma rua de barro, né, que a gente começou a construir. Olha só que loucura. Então, na verdade, a gente entendia que Porto Belo era uma cidade central, fica próximo de Florianópolis, fica próximo de Balneário, fica próximo de Navegantes, tinha o aeroporto já na época, né? Uma cidade belíssima, nossa orla belíssima, Caixadaça, Ponta do Araçá, a própria praia do Perequê. E aí a gente decidiu, em vez de investir em Blumenau, vamos colocar todas as fichas em Porto Belo. Porém, com aquela insegurança, né, de testar o mercado, né? Mas esse foi o nosso start. Que legal, cara. Muito bom. E aí foi onde vocês deram início ao Baden-Baden, né? Que foi o primeiro prédio de vocês. E foi onde tudo começou, né? Que é uma obra, incrível ali de vocês.
E entre, né, essa entrada de vocês no mercado imobiliário, né, no mercado da construção civil em Perequê, eu sei que teve muitas outras construtoras que foram entrando na mesma época, né? Exatamente. E hoje existe uma grande organização que se chama ACIP, né? Então eu queria saber aonde que no meio de tudo isso, quem que foi o cara que levantou o dedo e falou assim, peraí, na minha cabeça foi assim, né? Eu disse, tá tudo meio desorganizado isso daqui, Sim. Tá todo mundo querendo investir na cidade, não deve existir um plano diretor decente naquela época, e aí eu acho que onde a CIP entra, né? Me corrija se eu estiver errado. Né? Exatamente. Cidade, município pequeno, aí começamos a conhecer os outros incorporadores, poucas incorporadoras, como eu falei, inibidos, e testando o mercado. Porém, a gente trabalhou de uma forma inteligente, Guilherme, a gente se proporcionou conhecermos e tentar coletivamente, alguma maneira que a gente pudesse se juntar o poder público para que todos pudessem prosperar. Porque, inclusive, o plano diretor, na época, ele era bem travado. 8 andares, né? Bem travado. Por isso que eu falo essa expressão, inibido. Porque não se tinha assim, muita certeza de que haveria essa explosão imobiliária atual. Então, nos conhecemos, alguns incorporadores, fizemos questão de... Foi um bate-papo assim, casual, entre vocês, Começou a ter um movimento na cidade, começou a vir mais incorporadores, eles tiveram ali o privilégio, a inteligência de se conhecer, entender que eles poderiam fazer uma parceria e não uma concorrência, né? Exatamente. E junto com esse desenvolvimento, quando começou, Perequê agora tá vindo. Isso quando que foi que começou a surgir a CIP lá? Foi em 2018. 2019. Isso. É bem recente, né? Aí nós num bate-papo no escritório de um incorporador amigo nosso, convidou lá para fazer um churrasquinho, tomar uma cerveja, e já marcamos uma reunião, convidamos numa semana subsequente o prefeito, que na época era o Emerson Stein, para nos ouvir, para tentar coletivamente melhorar o aspecto do plano diretor e de uma certa forma, junto com a iniciativa privada, né, a indústria da construção civil, a começar a organizar, porque todos estavam muito afim de que desse certo e que de fato tivesse um crescimento. Porque o que a gente sempre observou, Guilherme, é que praias vizinhas e outras praias aqui do litoral são praias belíssimas, porém muita torre e pouco uso comum, pouca comodidade e bem-estar para os compradores e para a comunidade em geral, né? Para os investidores e a comunidade em geral no todo, independente das classes. Ausência, falta de estacionamento, falta de um parque, shopping, falta de uma saúde melhor, às vezes um pequeno hospital, uma própria universidade que logo, Balneário Perequê, nós vamos ter 2 universidades, né? E então a gente começou a se preocupar com essas deficiências. Suprir uma necessidade que não existia nas demais praias vizinhas. Exatamente. Vocês olharam para a nossa praia vizinha e falaram, opa, peraí, o movimento que teve nessa praia vai acontecer aqui e depois vai verticalizar e vai faltar infraestrutura. Então, foi aí onde acendeu o alerta de vocês. Precisamos nos organizar e criar uma associação, uma força entre as construtoras em conjunto com a prefeitura. Sim, isso. A gente quis criar essa força para ter uma porta de entrada para a prefeitura. Porque não adiantava ir um consultor lá falava uma coisa, um outro consultor falava outra coisa, geralmente benefício próprio. Não, a gente começou a ouvir as dores de todo mundo na cidade. Porto Belo, por mais que é uma cidade muito antiga,
É uma cidade muito nova também. A CIP era quase uma associação de moradores, então. O nosso bate-papo foi em 5 incorporadoras, 6 incorporadoras. 6 incorporadoras. Começou a CIP em 6 incorporadoras. 6 incorporadoras. E a gente começou a ter interesse em convencer o poder público a aceitar essa coletividade. Porque incorporadoras têm bons engenheiros, têm bons arquitetos. Tinha a intenção da prefeitura, com o prefeito Emerson, hoje deputado, em mudar o plano diretor. Então a gente sabia que na mudança desse plano diretor ia acontecer uma magia na cidade. Porque tu sabe, para destravar as portas tem que mudar o plano diretor. Total. E a gente sentiu a necessidade de fazer um apoio para a prefeitura, né? Como um braço direito mesmo, né? Então esse foi o intuito da formação da CIP. Na época as seis construtoras, né? Os 6 sonhadores. Hoje 44 somando. Henrico, para quem está ouvindo e assim está um pouco perdido na conversa, né? Vamos tentar ajudar essa galera aí. Hoje, não sei se a gente pode fazer o comparativo de quando se iniciou, mas hoje qual que é a função da CIP em Porto Belo e qual o benefício? Auxilia a prefeitura, com a parte, como o pai estava comentando, de engenharia, arquitetura. Às vezes a gente nos abre a possibilidade de trazer um projeto mais audacioso, uma empresa de fora para trazer ideias mais audaciosas. A gente tem uma situação que se chama na cidade que é outorga onerosa. Toda construtora ela tem que pagar pelo direito de construir. Por exemplo, num terreno ele te permite construir 6 andares. A partir disso, tudo que você constrói acima você tem que pagar a outorga onerosa. E essa outorga onerosa são valores altos, são valores expressivos. Hoje numa construção ali de 17, 18 andares, para vocês terem uma ideia, uma taxa de uma média de 1,5 milhão, 2 milhões, são valores altos que são obrigatoriamente destinados à infraestrutura. Só infraestrutura. Só para infraestrutura. Isso. E o que acontecia antes? Isso não é uma prática incomum, acontece em muitas cidades do Brasil, porém, o que acontecia antes e o que acontece em outras cidades do Brasil? A construtora pagava essa outorga onerosa, substituía por obra, porém, ela juntava aquela outorga dela e fazia uma obra sem expressão, geralmente uma obra até de benefício próprio. Eu construí a minha edificação aqui, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou asfaltar na frente da minha edificação. Exatamente. Ou às vezes não sabia o que fazer. Aí o que não sabe o que fazer? Vou revitalizar uma rótula. Né? São obras sem expressão. E aí qual que foi a porta de entrada da CIP? Hoje a gente consegue se organizar entre os construtores membros e destinar obras de grande expressão. Entendeu? Porque se tu pega outorga de um e de outro isoladamente, não tem um valor expressivo. Montante. Porém, se tu começa a juntar 10 construtoras, 15 construtoras, tu começa a pensar em obras mais audaciosas. E é um benefício de mão dupla, né, cara? Porque é bom para as construtoras, que elas pagam a outorga e conseguem construir uma área maior. E quem é o maior beneficiado é o município, porque se é obrigatoriamente revertido para benefício para obras do município, quem ganha é a cidade, né? E aí, eu quero que vocês expliquem eu falo que quando várias cabeças, né, pensantes se juntam, a gente tem grandes ideias e grandes transformações, né? E se fala muito em master plan, né? Master plan. E eu quero que vocês expliquem, né, o master plan, principalmente para os corretores que estão iniciando aí no mercado imobiliário aqui do litoral e também para os nossos clientes que já investiram aqui, né? Por que surgiu esse master plan, né? Eu acredito que, dando o meu palpite aqui, olhando de fora, foi muito dinheiro aglomerado e aqui que a gente vai fazer? E a prefeitura cobrando vocês, né? Falando, e aí, vamos fazer o quê? Como, né? Então, o que é o master plan? Qual que é o benefício de ter o master plan para a cidade, né? Como que ele é feito? Qual que é o desenvolvimento dele em prol da cidade? Bom, Guilherme, então nessas reuniões de incorporadores, a gente teve o objetivo de fundar a CIP. Chamamos na época o prefeito Emerson Stein e ele rapidamente absorveu a ideia, só que ele falou, mas prefeitura, no momento, ainda não está apta para isso. E aí foi onde que nós, incorporadores, fundamos a CIP, né, a Associação dos Incorporadores de Porto Belo, Construtoras Incorporadores de Porto Belo, e nós fizemos um racha e presenteamos, digamos, a prefeitura com um projeto que é o Master Plan. A gente pagou
do nosso bolso. Na época foi... Com os 6 construtores na época. Com 6. Ou seja, hoje todo mundo tem um benefício. Vocês beneficiaram todas as construtoras, então. Foi um valor bem elevado. Na época, me parece que foi R$650 mil, vou falar o valor. Mas a gente dividiu, parcelou e a prefeitura ficou surpresa com o projeto, o master plan mesmo. Projeto que contemplam vários itens para que o município, a curto prazo, possa ser habitado até 30, 40 mil pessoas a curto prazo. De 9 a 30. Né? Hoje, na época a gente tinha 9 mil habitantes. E o Master Plan era em 10 anos chegar até 30 mil habitantes, né? E então, hoje a gente tem 30 mil habitantes. A gente está chegando, Então a gente contratou uma grande empresa de engenharia especializada nessa infraestrutura e crescimento organizado, e pautamos vários itens, assuntos importantes. É lógico, existem projetos, licenciamentos, uma série de obstáculos que você sabe que trabalhar com a iniciativa privada é uma pegada mais rápida, e trabalhar com uma iniciativa privada e pública existem uns obstáculos, os entraves que às vezes demoram um pouco de tempo. E esses 3 anos de luta que a gente foi agregando mais incorporadores, a gente conseguiu de fato aprovar alguns projetos, e um deles se destaca, que é agora o início do MOLI do município de Perequê, que já está em construção. Cadori, só antes de você falar do MOLI, ouvindo você falar é sempre diferente quando a gente explica, né? Sim. Porque a gente lê, escuta, explica para os nossos clientes, mas você falando aí me deu uma grande luz, fiz uma reflexão rápida aqui, que quando vocês apresentaram o Master Plan para a prefeitura, vocês mostraram algo que os caras nem sabiam que poderia existir. Né? Vocês mostraram uma oportunidade de falar, ó, tá vendo tudo, porque são 22 etapas de obras lá, né, se eu não me engano, isso? O Master Plan, ele na verdade ele foi a nossa porta de entrada. Ó, isso aqui é a CIP, é com isso que a gente está vindo e essa é a nossa intenção. O Master Plan na época tinha 17 projetos, né, alguns audaciosos, né, para a época. E a gente entrou já com o escopo das propostas com os projetos, né? E dentre deles tem projetos que a gente já concretizou, tem projetos que estão sendo mutáveis, né? Porque tudo é um desenvolvimento. Mas, voltando à tua pergunta, o que foi o Master Plan? Foi a nossa porta de entrada para chegar com a prefeitura. Olha, a gente está querendo fazer isso. De maneira organizada. Organizada. E não pensando só em embelezamento da cidade, pensando só em melhorar a orla, próprios, melhorar a parte que todo mundo vê. Não, o Master Plan é um grande plano. Ele contempla obras de infraestrutura, ele contempla obras de desafogamento de veículos, contempla obras de sustentabilidade. É um Master Plan. E é legal, né, Henrico, essa troca de informação, porque você vê que tudo vai se conversando com o que as construtoras falam e o que está acontecendo na cidade. Por exemplo, né? Para quem é de fora, não está aqui não está acompanhando diretamente o mercado aqui de Porto Belo, agora até vou dar a palavra para vocês falarem sobre os moles, né? Que já iniciaram as obras, mas o mole, para muita gente acha que é só algo bonito, né? Estético que vai ser feito, né? Mas ele tem toda uma questão ambiental aí de melhoria para a cidade, né? Para a praia, né? E vou deixar vocês falarem sobre o MOLI, que começou agora. Depois eu quero fazer algumas perguntas aí do Master Plan mesmo, que eu tenho bastante curiosidade, que eu acho que todo mundo tem curiosidade para saber se todas aquelas obras vão sair, se não vão sair, como que vai ser feita, né? E fala um pouco para nós aí, Cadori, do MOLI, né? Da obra do MOLI. Começou a obra agora semana passada? Foi a primeira obra que a gente considera de grande impacto, né? Já foi feito um dos primeiros projetos do Master Plan, foi feito toda a drenagem, né? Drenagem da Tílio Fontana. E demorou um pouco mole para sair do papel, sair de fato, porque nós tivemos muitas barreiras ambientais. E a gente foi pautando, matando, fazendo de uma forma profissional, organizada, junto com o poder público, e conseguimos
tirar todas as licenças e dentro de uma maneira bem sustentável, né, bem profissional, a gente começou a colocar as primeiras pedras e, né, Henrico, e as máquinas estão lá e a coisa vai ficar muito bacana. O mole, ele tem 380 metros, né, e o objetivo principal, pode explicar um pouquinho melhor, Henrique? O mole, ele é a nossa segunda etapa do Master Plan, não que tenha uma ordem dentro do Master Plan. Qual que foi a primeira, Henrique? A primeira foi a drenagem da Tílio Fontana, que é a nossa avenida frente mar hoje. Principal. É uma obra que não aparece, porque é uma obra de macro drenagem, ela fica embaixo da terra, porém é uma obra extremamente importante, né, porque na época alagava essa orla. Foi a nossa primeira conclusão, rateada em algumas construtoras, né? E a segunda grande obra foi o mole, né, onde a gente teve a experiência de trabalhar com o imã, né? Até então a gente não tinha experiência, porque quando tu fala em construção civil, tu trabalha no âmbito municipal, né? E foi bem desafiador, porém bem gratificante trabalhar com eles, né? Até me recordo no dia da inauguração da licença do mole, onde a presidente do IMA veio até nós inaugurar, né? Assinar ao vivo. Ela comentou que no dia que ela recebeu o Master Plan com a obra do mole, ela falou: nossa, que obra legal, que obra diferente, que legal que eles estão fazendo na cidade, né? E aí a gente demorou por volta aí de 1 ano e meio a 2 anos para concretizar as licenças, né? E definir certinho os projetos, né? Fazer tudo com o pé no chão. E aí a gente teve o sucesso agora de conseguir a licença e iniciar as obras. Como o pai comentou, o mole é uma obra de 380 metros, é um conglomerado de pedras. Ele fica na parte extrema norte de Perequê. Fica fazendo fronteira com o Rio Perequê, e do outro lado vai sair o Pier de Itapema. Então, que também é uma obra magnífica, que pertence a Itapema, e elas vão entrar em sintonia, né, com a ideia de melhorar o escoamento das nossas lagoas e dos rios que ficam para dentro da cidade. Porque só para ficar mais prático, Henrico, onde está saindo esse mole que vai ficar em frente ali, o Itapema, né? Onde tem o pessoal sai de jet ali, isso, né? As marinas, né? Que chama de a Foz do Rio Perequê. Isso. Então, na esquerda o Pier de Itapema e na direita o mole. São duas obras magníficas, até foram aprovadas juntas, porque uma licença depende da outra por causa de questão de assoramento de areia, né? E a gente começou a obra, né? E mais uma vez, ressaltando que é muito importante, desculpa te cortar, Henrique, imagina, é muito importante essa parceria entre municípios, porque Meia Praia, né, o poder público de Meia Praia se comunica, são solidários e fazem as coisas acontecer. Então, é uma forma inteligente de pensar e fazer a coisa acontecer, e ganham todos. Ganham os municípios, ganha o poder público e ganha a iniciativa privada e, principalmente, a comunidade local, os investidores também, e a comunidade local que acaba se beneficiando de uma cidade limpa, sustentável e humanizada, né? Tanto que eu falo que Perequê, se não tivesse esse rio, né, que separa Itapema de Perequê, eu falo que Perequê seria a continuidade, né, da praia de Itapema, ali de Meia Praia, né? Exato. Então é de extrema importância realmente que a política ele esteja muito atrelada, né, andando paralela uma outra, porque senão acho que no desejo de uma mudança gradativa de Itapema sem comunicação com Perequê, em obras tão próximas, acho que acaba até atrapalhando, né? Exato, as cidades têm que ser parceiras, como você falou, é uma extensão de praia. Então todo mundo se beneficia se a gente conseguir fazer obras grandes em conjunto. O mole veio para desafogar a lagoa, para melhorar a qualidade de água. Lembrando que nós temos 2 moles, nós temos um mole de 380 metros na esquerda e um mole na direita, no final da praia, na parte da direita, o mole do Rio Perequezinho. E os moles também servem como braço para a nossa próxima etapa do Master Plan, que é algo que a gente vem desenvolvendo, né, vem conversando fortemente para dar o start no alargamento da faixa de areia. Então, é uma obra... Aí você chegou no ponto que eu acabei de riscar aqui. Alargamento da faixa de areia. Isso. Se parar para pensar, o mole ele tem a extensão necessária para acolher esse alargamento da faixa de areia. A gente entende que hoje o alargamento não é só embelezamento, ele é necessário porque o mar cada vez mais ele vem tomando a nossa praia, né? Hoje a gente tem dias que não tem espaço na areia para botar um guarda-sol, para botar uma cadeira. Então, a gente aprova como uma medida protetiva, né? A gente precisa do alargamento da faixa de areia.
Nosso planejamento inicial, a gente está em conversa com as empresas, a gente está ainda evoluindo as ideias, mas nosso planejamento inicial é alargar entre 70 e 80 metros, que é um alargamento confortável e que não precise de licenças ambientais tão arrojadas, né? Porque com essa carga de areia que a gente tem, 70 metros por 2 km e 2,4 km de extensão de largura, a gente consegue aprovar tudo dentro do IMA, que é um órgão que a gente já aprendeu a trabalhar. E juntar as praias, né? Então, por exemplo, você pode pegar a sua bicicleta, pode pegar sua caminhada, desde o começo lá de Itapema, e você pode parar lá no centrinho de Porto Belo, interligar. Inclusive, esse mole, que é a nossa intenção, né? É a ideia dos incorporadores, ideia da associação, ideia da prefeitura, é fazer um deck no final do rio Perequezinho, como o Henrico falou, tem um mole, e fazer um deck e interligar o município, o bairro de Perequê, com o centrinho de Porto Belo. Então, fica essa orla toda, desde o início de Itapema até Porto Belo, você pode comunicar, pode caminhar, passear, que é bem legal. Quando a gente fala de alargamento de faixa de areia, eu acho que é uma das características ou uma das de uns projetos mais esperados pelos clientes, né? Porque eu acho que é mais fácil de ver, né? Sim. Você vê a gente acompanhou o movimento que aconteceu em Balneário Camboriú, né? Tanto que a gente fala muito uma frase dentro da nossa empresa que é: ganhar dinheiro no mercado imobiliário é apostar na transformação arquitetônica da cidade. Ou seja, né? O que aconteceu na nossa vizinha Balneário Camboriú? Fizeram alargamento de faixa de areia, e quando houve o alargamento de faixa de areia, é muito interessante pontuar isso, porque a maioria das pessoas que já investiram lá, ou até nós no mercado imobiliário, não acreditávamos mais que poderia existir uma alta tão grande de valorização na cidade. E aí veio o alargamento de faixa de areia e os imóveis ali teve imóveis que valorizou 60%, né? Então, analisando esse comportamento que nós tivemos no mercado lá de Balneário Camboriú, dá para se entender, e a pergunta que vale ouro aqui agora na mesa para vocês, responsabilidade, né? A gente pode entender que esse comportamento que houve em Balneário Camboriú, após acontecer em Balneário Perequê, a gente pode esperar um comportamento parecido, talvez não nessa magnitude, porque ainda existem muitas coisas a acontecer em Perequê, né? Mas a gente pode esperar esse impacto financeiro, né, dessa alavancagem de valorização? Pode, com certeza, não tem volta, o crescimento ele é grande, o polo é um polo valorizado no mercado imobiliário, na indústria da construção civil é um polo muito valorizado, com certeza o investidor, a comunidade estão maximizando em todos os sentidos, tá? E a associação, a CIP, eu quero só ressaltar novamente que ela é tão importante que, além de a gente contratar o Master Plan, a gente contrata uma segunda empresa para fiscalizar o acontecimento da obra. Tipo uma auditoria do próprio Master Plan. Porque nós temos receio que se faça uma obra e a curto prazo tenha que retrabalho ou refazê-la num todo. Então a gente está tendo muita cautela, a gente está investindo, por isso que a associação, a CIP, ela está cada mês ganhando mais incorporadores, está aumentando, né, o quadro, a quantidade de incorporadores. Estamos de 44, mas a gente acredita que a curto prazo, até final do ano, possa chegar até uns 80, dobrar, e justamente para a gente poder mensurar a qualidade das obras que estão acontecendo e vão acontecer de uma forma muito rápida, e inclusive o Henrico até pode falar um pouquinho mais, porque o que são promessas são promessas. E o que a gente pode falar de fato, que é o que está acontecendo, que é, no caso, o mole e o que aconteceu a drenagem, são coisas já consolidadas e efetivadas que estão acontecendo. Porém, nós temos muitas coisas bacanas para acontecer. Avenidas, né? Pode falar um pouquinho mais? Só voltando um pouco ali no teu tópico, Gui. A gente não tem condições hoje de fazer empreendimentos luxuosos
empreendimentos sofisticados, trazer uma arquitetura sofisticada. Tem um empreendimento maravilhoso, com uma área comum maravilhosa. Certo. E aí tu desce do teu empreendimento, não tem saneamento básico. Exatamente. Tua rua tem buraco. Nossa maior preocupação é isso aí. Tem problema com coleta de lixo, tem problema de fluxo de veículos, não tem estacionamento. Outro item que eu gosto muito de comentar, algo até pessoal meu. Tem gente que não gosta de ir pra praia. Tem gente que gosta de estar na praia, mas não gosta de ir pra praia. E essa pessoa que está ali, ela tem que ter outro atrativo. Ela tem que ter um shopping center, ela tem que ter uma praça coletiva, ela tem que ter atrações. Um calçadão. O nosso cliente, um calçadão para andar de bicicleta. Iluminado. Então, isso é um braço do Master Plan, desenvolver a cidade num todo. Por quê? Porque a gente estaria se auto-prejudicando em não estar pensando nisso. Em cada construtor estar pensando só em levantar a sua obra. Exatamente. Né? Isso seria um problema. Então, como PDQ iniciou organizado, a gente tem tempo hábil para melhorar esses itens. Eu fico muito feliz, né, Henrico, de estar aqui compartilhando isso com vocês, porque até pela geração nova que está vindo aí, né, de construtores, incorporadores, a gente está, como eu falei, do movimento que aconteceu em Balneário Camboriú, depois veio para Itapema. Isso. E ouvindo vocês falar, nos dá certeza, eu falo como investidor também, porque eu não falo que é bom comprar imóveis em Porto Belo. Eu tenho imóveis em Porto Belo, eu invisto lá, eu acredito. Ótimo. Né? E é muito bom, a gente se sente muito confortável, principalmente para os nossos clientes que estão nos ouvindo aqui, que já investiram, estão investindo nesse momento, de que há uma estratégia por trás para não deixar que a nossa cidade de Porto Belo, né, o bairro Perequê, ele se transforme só numa selva de pedra sem infraestrutura, né? Então, de maneira muito clara, vocês deixam isso muito claro que os nossos clientes podem esperar que venha uma grande transformação na cidade aí, né? Ou até se parar para pensar, até questiono. Qual a cidade no Brasil que aconteceu isso? Foi startada com uma associação. Vocês são pioneiros, Henrico? Vocês acham que são pioneiros nesse desenvolvimento de ter um master plan para a cidade, enfim? Eu não conheço nada parecido. Possivelmente exista, tá? Mas eu acredito que o que está acontecendo em Porto Belo é algo ímpar, não é comum. Geralmente é cada um por si, é concorrência. E isso que é legal, a gente pegou a cidade no momento certo. Então, a gente quer trazer cada vez mais projetos audaciosos, a gente entende que é um mecanismo. Quanto mais projetos audaciosos a gente trouxer, projetos de benefício, a prefeitura vai lucrar, quem estiver investindo vai lucrar, a comunidade vai lucrar, vai trazer mais oportunidade. É um mecanismo que todo mundo ganha. Henrico, uma pergunta bem importante. Nós falamos sobre agora os moles, né, que estão sendo feitos. Nós falamos sobre a primeira revitalização que teve na avenida principal. Isso, né, Atílio Fontana. Atílio Fontana. Drenagem. Falamos agora de alargamento de faixa de areia. E quais são as principais obras que estão por vir aí, tirando esses pontos que nós citamos aí, até para os nossos clientes e corretores, né, do mercado imobiliário que estão ouvindo aí? A gente tem um valor em caixa hoje acumulado, né? Tem bastante consultor investindo, cada dia entra uma consultora nova, bastante dinheiro de outorga, e como eu comentei antes, o dinheiro é só para infraestrutura, não pode mexer naquele dinheiro. Então, assim, de imediato a gente tem um decretaço que a gente fez há 3 meses atrás, com um pacote de obras um pouco mais rápidas, né? Onde a gente prevê a revitalização de 2 principais avenidas, a gente prevê o embelezamento do mole, a gente quer trazer uma empresa de arquitetura que consiga fazer alguma coisa especial no mole, porque hoje o mole foi contratado o conglomerado de pedras e o asfalto, mas a gente precisa botar alguma coisa lá diferente, entendeu? Então tem as avenidas, o mole, a gente quer... Acessos à BR-101 também? Esse seria um item que entraria junto com o alargamento de faixa de areia, né? Alargamento de faixa de areia e essas novas avenidas, elas entram numa etapa só, isso? Essa etapa agora é imediata. A gente pretende fazer isso aí entre esse ano e ano que vem. Que são obras rápidas, obras que a gente já tem o projeto e a gente quer dar uma movimentada na cidade. O mole, eu não sei se o Henrico falou antes, mas o mole é uma obra considerada rápida para nós. Inclusive, já está praticamente toda paga. É uma obra de máximo 6 a 8 meses. Perfeito. Né? Só para entender. E a gente tem um benefício muito grande na cidade, que a gente hoje tem 3 entradas. Né? A gente tem a entrada por Meia Praia, a entrada pela Vulcã, pela Santa Luzia e a entrada pela Santa Luzia. Então, qual que é a ideia? A gente está tentando trazer uma empresa,
já está em contato, de padronizar essas entradas, padronizar a cidade. Opa, você chegou em Porto Belo. Você padronizar as calçadas. É verdade, hoje não tem isso, né? Isso. Não tem isso. Bem-vindo aí, Porto Belo, um portal legal, uma entrada legal. Calçadas, né? Iguais, vias iguais, passeio igual. A gente até tem contato com a mesma empresa que está fazendo mole, que é uma empresa que é muito parceira nossa, uma empresa de Porto Alegre, onde eles estão propondo um embelezamento da cidade por completo. Né, que o mesmo tema que a gente vai colocar lá no mole vai ser o mesmo tema da entrada da cidade, que vai ser o mesmo tema lá no Perequezinho. Legal. Então, é um todo. É legal assim, né, Henrico? Ver todas as transformações vão acontecer e a gente deixa aqui como recado para os nossos clientes e investidores que nos assistem aí, estão nos assistindo, que se a gente olhar todo o comportamento que aconteceu nas outras cidades, eu posso dizer e garantir, assinar e carimbar que o melhor momento de se investir em Porto Belo é hoje. Em Perequê. Nós estamos no time certo, onde que existem planos de desenvolvimento que ainda não aconteceram, mas vão acontecer. Né? E como eu falei, ganhar dinheiro no mercado imobiliário apostar na transformação arquitetônica da cidade. Ou seja, tem muita coisa para acontecer. E eu tenho certeza que muito cara que está ouvindo a gente vai ter aquele sentimento de daqui a um ano falar o quê? Deveria ter comprado lá atrás. Aí depois de um ano vai ter uma nova obra, uma nova mudança no mercado e o tempo vai passando, né? Então, podemos dizer para os nossos clientes que nós estamos na melhor hora de investir agora em Porto Belo, em Perequê? O polo, reitero, o polo é valorizado, investidor, e é só pegar o carro e ver a quantidade de prédios que vão brotando mês a mês. Se pegar na prefeitura, no CEPLAN, que é a área de projetos, vocês vão ver que tem muitos projetos em pauta lá para serem aprovados. Então, não tem volta, Guilherme. O polo vai ser um município organizado, prédios cada vez mais bacanas, luxuosos, e para o investidor, não tenha dúvida que é o melhor lugar para maximizar o seu dinheiro, valorizar o seu dinheiro, e com qualidade. É lógico, e desde que também escolham as incorporadoras que trabalham de uma forma bacana, uma forma séria, né? Porque o mercado ele é muito nervoso. Então, inclusive, nós na associação, a gente também qualifica as incorporadoras. Não é toda incorporadora que pode entrar na associação. A gente tem um crivo de avaliação, porque a gente não quer deixar declinar o padrão, tanto do crescimento da cidade, como a moral, a presença que a associação está tendo e vai ter cada vez mais o poder público e, inclusive, na mídia a nível de Brasil. Cadu, você tocou num ponto muito legal aí, cara, que é o seguinte, né? Eu vou olhar naquela câmera lá e falar para os nossos clientes agora. Diferente do que a maioria dos clientes, principalmente aqueles que não investiram na nossa região, acha que aqui tudo que coloca a mão é ouro, né? E se o cliente não tiver um senso de responsabilidade na hora de escolher uma boa construtora e uma boa imobiliária para trabalhar por trás dele, a possibilidade de ter uma dor de cabeça é muito grande, porque a gente sabe que onde que é uma terra de grandes ofertas, tem muito cara que vai entrar no amadorismo, que não vai entregar obra, que é na aventura, né? Então a gente deixa bem claro isso, que nós estamos falando de um polo que está em pleno desenvolvimento, que vai crescer, mas que se o nosso cliente não tiver um nível de consciência, né, de responsabilidade, de falar assim, estou entregando o meu investimento na mão de alguém que é responsável, isso vai dar dor de cabeça, né? E a gente vê muito isso, né? Infelizmente ainda, né? Exatamente. Nós, particularmente, adotamos esse padrão do conservadorismo e de uma sucessão natural. Eu estendo isso para o meu sócio, que é meu filho, e a gente pretende continuar assim sempre trabalhando com reservas, responsabilidade. Como eu falei no início da nossa história, né? A nossa história são 4 pilares, que são meus 2 filhos e eu e a minha esposa, e a gente pretende levar isso para sempre, com muita cautela, e eu falo com
toda a convicção, falo com toda a certeza, seja para os seus clientes, para os corretores, para quem nos estejam ouvindo, que o melhor lugar para você investir é em Balneário Perequê, com toda certeza. As obras não tem como declinar, não tem volta. Só cada mês que passa, cada semestre que passa, você pode pegar seu carro, pode ir lá que você vai ver um crescimento e movimento, muito movimento. Né? Inclusive, até a própria população aumentou, o próprio mercado de aluguéis de imóveis. Um aluguel de imóvel em Balneário Perequê, hoje, ele está 4 vezes mais o valor de um aluguel de um imóvel, por exemplo, em Blumenau. Eu tenho imóveis alugados em Blumenau que rendem muito pouco em relação à realidade atual de Balneário Perequê. Muita gente vindo de fora, muita procura, e o legal que traz, né, um preenchimento a todo tipo de serviço, produto. Né? E a gente, né, analisa um comportamento, eu sempre falo, para você ver onde que a cidade vai crescer, ou se ela vai crescer mesmo, a gente começa a olhar as grandes empresas que estão vindo e se instalando ali, né? E em Porto Belo, em Perequê, a gente começa a ver esse comportamento de grandes empresas, né? Constantemente eu passo observando, a gente fala, essa empresa não estava aqui, ó, esse restaurante é grande, está aqui, ó, abriu, ou seja, todo mundo está entendendo que em breve vem aquela virada de chave, né? E aí quando dá aquela virada de chave parece que era óbvio, né? Fala, porra, como que eu não vi? A oportunidade passou embaixo aí do meu nariz, né? E lembrando, Guilherme, também, só para não querendo te cortar, por favor, imagina, desculpa, é que nós também temos um diferencial, né, Henrico, em Balneário Perequê. Nós temos, pela natureza, nós temos a lagoa, e essa lagoa, ela proporciona, além de um embelezamento, ela proporciona um bem-estar, né? Tem inclusive um deck. Ela quebra um pouco aquele perfil de prédios. E além da lagoa, a gente tem o Caixadaço, que é um espaço muito bacana, uma água com uma qualidade muito boa, que às vezes a gente acaba não explorando, mas é algo que a gente quer colocar em tona, né? O Caixadaço é de Porto Belo, o Caixadaço tem muitas marinas que vão atender a embarcação do Caixadaço, né? Realmente é um ponto positivo para a nossa cidade. E tanto é que chamam de Costa Esmeralda exatamente pela praia dali, porque quando você olha de cima, você passa de avião, de helicóptero, enfim, você olha, a água ela é verde mesmo, né? A qualidade da água é algo impressionante, né? E pessoal, só para a gente não estourar o nosso tempo, que a gente está finalizando, passou rápido, né? Eu falei para vocês antes, né? Aqui passa rápido. Eu vou abrir algumas perguntas aqui, eu vou pegar uma pergunta para a gente responder e para a gente finalizar. Guilherme, você acha que hoje o melhor investimento em imóveis hoje é em Perequê? Sendo que temos meia praia já desenvolvida com tantos lançamentos e Balneário Camboriú aqui do lado também? Vamos lá, eu vou responder, depois vocês podem acrescentar aí, falando agora de investimento, né? Quando a gente fala de moradia e bem-estar é uma outra situação, né? Porque aí são vários fatores que o que você busca, né? Mais próximo da praia, mais próximo do comércio, se quer uma praia mais badalada, uma praia que tem mais comércio, então vamos falar para investidores, né? Falando de investimento hoje, voltando, a gente até falou várias vezes aqui sobre, né, o comportamento que aconteceu lá em Balneário Camboriú e veio para cá. E ganhar dinheiro no mercado imobiliário é você... A gente tem uma outra frase que fala, ou você investe agora e ganha pela transformação arquitetônica da cidade, ou ela vai acontecer e você vai ter que pagar por ela, né? Então, hoje a gente entregou aqui em 55 minutos para os investidores todos os caminhos dizendo, agora é o momento de você colocar dinheiro e teu dinheiro vai rentabilizar de uma maneira expressiva, né? Então não tenho dúvidas que investir hoje em Porto Belo é tão bom, claro, quanto Itapema, que é uma cidade maravilhosa, onde nós temos diversos investimentos, inclusive eu tenho investimento na cidade de Itapema, mas Porto Belo, hoje quando a gente fala a bola da vez, a gente consegue entender, né? Que a bola da vez realmente mesmo, você vai colocar o teu dinheiro agora e num curto espaço de tempo, tendo uma escolha de uma boa construtora, de um bom representante, de uma boa imobiliária, para vocês vai ganhar dinheiro. Então, hoje, com certeza, investir em Perequê é apostar na transformação da cidade e ganhar muito dinheiro. Não tenho dúvida disso e falo isso como investidor, né? Quer dar a deixa de vocês aí sobre isso, sobre a pergunta? Só para salientar, é importante, né,
comunicar que Porto Belo é Porto Belo, Itapema é Itapema, Balneário é Balneário, Florianópolis é Florianópolis. Todas são incríveis, todas têm suas características e eu acredito que uma vem para somar a outra, né? A gente tem uma orla muito curta, né? Hoje tu pega o carro de Balneário a Perequê, dá 15 minutos, 20 minutos de carro. Então todas as cidades têm a sua característica, sua peculiaridade, né? E estão aí para se somar. Mas se falando em Balneário Perequê, ela vai se tornar uma praia singular, porque existe esse carinho, esse planejamento que vai aparecer cada vez mais e ela vai ser uma praia muito aconchegante, vai se tornar cada vez mais e o resultado disso é justamente o que a gente pode passar pro público que está nos ouvindo. Perfeito, né? Você foi muito, como que fala? Você foi muito pontual nas suas palavras, Henrico. Cada cidade tem a sua qualidade e é interessante entender que cada cliente, cada investidor tem o seu perfil, né? Quando a gente fala, nós temos bastante clientes que investem de fora do país, então é um facilitador muito grande se vender Itapema, né? Já está lá, já aconteceu, né? Então, Perequê, nós temos que ter um senso de responsabilidade, tanto que eu falo que vender em Perequê, ela começa a venda na qualificação do corretor que está oferecendo para o cliente. Né? Porque se o corretor não conseguir transparecer tudo que vai acontecer, é difícil, não é fácil, né? Mas quem apostar vai ganhar dinheiro no mercado imobiliário, tanto em Porto Belo, em Itapema, enfim, na nossa região, que é privilegiadíssima. Pessoal, os Cadores aí, quero dizer que foi um prazer imenso estar aqui com vocês, inaugurando esse podcast. É uma honra aí. E daqui uns dias eu sei que tem lançamento, nós vamos fazer um podcast para falar da consultora, dos lançamentos. Espero que a gente tenha conseguido, né? Espero não, a gente entregou muito conteúdo hoje aí, principalmente para quem é da área imobiliária. Tenho certeza que muita gente estava com papel e caneta na mão. Deixo agora a deixa para vocês. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e deixo a palavra para vocês finalizar. Não, primeiro eu agradeço, né, Gui, a gente poder ter essa troca, né? Tu é uma pessoa que eu tenho muito carinho, a gente se conhece há pouco tempo, né, mas já deu para ver que a sintonia, a índole é a mesma, talvez por isso que a gente tenha se conectado tão fácil, né? E é um prazer estar hoje aqui falando um pouco mais da nossa cidade, que a gente tem muito amor, muito carinho, né? Hoje o empreendimento que está em construção, ele leva o nome da rua do meu falecido vô. Então é uma honra ver a cidade se tornando o que ela está, né? E tá tendo esse trabalho familiar e vendo que a gente está colhendo os frutos, né? Que está dando certo. Isso aí, obrigado por ter nos convidado aqui e agradeço a oportunidade. E a gente trabalha, fala com o coração e trabalha com bastante amor dentro do nosso Balneário Perequê. Não é só interesses, é lógico que existe um crescimento, mas é com amor mesmo, com muito carinho, muita dedicação. Muito obrigado aí todo mundo, encerrando com muita maestria o nosso primeiro Onicast, o primeiro de muitos. Estaremos aí em breve numa próxima. Grande abraço, galera, fiquem com Deus, até logo. Valeu.